Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo 2 decidi reagir às invenções feitas pelos brasileiros. Portanto, se tu tens curiosidade em saber quais foram essas invenções, fica aí no vídeo que não te vais arrepender. Lê a descrição que há lá coisas muito importantes, mas isso, malta, fiquem com o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fixe ou quê, malta? No vídeo hoje traz aqui mais uma react. E a react hoje vai ser às invenções brasileiras que mudaram o mundo. Ou seja, basicamente são invenções que foram feitas pelos brasileiros. Já sabem, este link vai ficar aí na descrição caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, peço que me sigam aí no Instagram, que está a aparecer agora aqui na tela. Se tu que estás a ver este vídeo e ainda não me segues no Instagram, vai à descrição que está lá um link que te leva diretamente para o meu perfil do Instagram. Clica nesse link, clica em seguir e está feito. Outra coisa, deixa like neste vídeo e subscreve o canal, porque mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se não é subscrito, não te custa nada clicar aí nesse botãozinho vermelho, uma coisa que demora 5 segundos e que me vai mesmo ajudar muito. Mas isso, malta, vamos então ver o vídeo. Top 10 Tech. Fala galera, tudo bem com vocês? O Brasil tá cheio de gente criativa e bem disposta a inventar coisas para melhorar o nosso dia a dia. E isso já acontece há muito tempo, viu? Boa parte das coisas que a gente usa todo dia foram inventadas por brasileiros. Você duvida? Então dá só uma olhada. Identificador de chamadas. O aparelho Bina, que é aquele sistema identificador de chamadas que se popularizou lá nos anos 90, veio daqui mesmo. Mas a história por trás dessa invenção é um pouquinho triste, na verdade. Depois de passar anos buscando os royalties pelo uso do serviço em aparelhos celulares pelas operadoras de telefonia, Nélio José Nicolai acabou falecendo em novembro de 2017 sem conseguir os seus direitos. A Bina foi inventada em 1977, enquanto o engenheiro elétrico trabalhava na Telebrasília. O objetivo do inventor era reduzir o número de trotes recebidos. Reprodutor de áudio portátil. Nos anos 90, quem tinha um Walkman era bem descolado. Mas, ao contrário do que você deve imaginar, o aparelho não foi o primeiro reprodutor de áudio portátil do mundo. Antes dos populares dispositivos da Sony, que tocavam as fitas cassetes, Andreas Pavel criou o Stereo Belt em 1972, que executava a mesma função. Andreas nasceu na Alemanha, mas foi criado no Brasil, desembarcando por aqui quando tinha apenas 6 anos de idade. Segundo o inventor, o Stereo Belt foi criado para adicionar trilha sonora à vida real. Cinema 3D. O cinema 3D foi inventado no Brasil. Amado por uns, odiado por outros, o cinema 3D também foi uma invenção brasileira. Sebastião Comparato nasceu na Itália, mas também se criou aqui no Brasil. O inventor criou o cinema 3D ainda em 1934, desenvolvendo 2 projetores que foram apresentados na cidade do Rio de Janeiro. Muitas outras ideias de cinema 3D foram desenvolvidas em outros lugares do mundo, até de fato a tecnologia se concretizar e passar a ser algo real. Infelizmente, Sebastião não teve as suas invenções reconhecidas enquanto estava vivo. Máquina de escrever. A máquina de escrever eu já sabia, aliás. Muito antes do Microsoft Word, os textos eram digitados em uma máquina de escrever. A máquina em si foi lançada no mercado pelos norte-americanos, mas quem criou mesmo a parada foi o padre Francisco João de Azevedo, lá em meados de 1861, em Recife. Batizada de máquina taquígrafa, a invenção contava só com 16 teclas, que quando eram combinadas geravam outros sinais gráficos. A máquina de Francisco era de madeira e foi feita à mão, com a ajuda de uma lixa e um canivete. Bem MacGyver esse padre, né? Chuveiro elétrico. Os chuveiros foram inventados em 1872, mas como ainda não tinha eletricidade naquela época, o povo precisava dar um jeitinho para esquentar a água, tipo no sol ou no fogão a lenha. Mas em 1927, Francisco Canhos Navarro, que morava no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Jaú, conseguiu fazer o chuveiro funcionar com energia elétrica. Ele foi responsável pelo primeiro chuveiro completamente automático e ainda fez questão de criar as chaves para alterar a temperatura conforme o clima da cidade. Infelizmente, Chico não é reconhecido pela invenção porque comeu bola e quando decidiu patentear em 1943, outras empresas já tinham chegado na frente. Urna eletrónica. É muito difícil acreditar que muitos países ainda não usam a urna eletrônica nas votações, ficando ali no papelzinho old school mesmo. Mas o que muita gente também não sabe é que por aqui a primeira eleição informatizada aconteceu em 1996, com o sistema entrando em funcionamento no Brasil no ano 2000, depois de anos de desenvolvimento. A grande vantagem da urna eletrônica é a rapidez na apuração dos votos e a redução da possibilidade de fraude.
O inventor por trás dessa urna eletrônica foi Carlos Prudêncio, que é morador da cidade de Brusque, em Santa Catarina. Painel eletrónico. Sabe aquela placa eletrônica que os árbitros seguram durante os jogos de futebol, mostrando quantos minutos faltam para acabar a partida Foi ou isso? indicando a troca de um jogador? Então, ela também foi inventada por um brasileiro. Carlos Eduardo Lamboglia patenteou sua invenção em 1997 lá no Ceará. E no ano seguinte, sua criação fez parte de todos os jogos da Copa da França. Coração artificial. Os brasileiros também ajudam a humanidade a salvar vidas. O engenheiro mecânico Aaron de Andrade criou no ano 2000 o primeiro coração artificial da história. O objeto, feito de poliuretano e do tamanho de uma bola de tênis, é alimentado por um motor elétrico e conectado ao coração natural. Facebook. Não, o Facebook não foi inventado pelos Todo mundo aí brasileiros. já deve ter assistido o filme Rede Social, né? Bom, quem não viu, a gente já dá um spoiler e conta que o Eduardo Saverin é o brasileiro cofundador do Facebook. O cara era colega de faculdade de Mark Zuckerberg e participou dos primeiros anos de vida da rede social mais popular do mundo. Deve ter Ele foi um dos participado, primeiros mas investidores não do era o negócio e dono. também cuidava da parte financeira da empresa. Depois de uns anos e algumas tretas, Exato, mas olha o que eu estava a dizer. Ele não era o dono, ajudava, tipo, lá o criador do Facebook, mas não era o principal dono. Averin precisou acionar a justiça para ter seu nome recolocado como cofundador do Facebook. A maioria das histórias de invenções passam por uma competição de quem criou o que primeiro e muitas vezes falta prova o suficiente para definir quem realmente foi o inventor oficial de cada projeto. Mas o que importa é que a gente sabe que muito brasileiro vem se envolvendo em projetos bem bacanas desde sempre, né? E aí, você lembra de mais alguma invenção que é made in Brasil? Então conta pra gente aqui nos comentários que a gente volta a se falar no próximo Top Tech. Beijo! Bem, malta, eu acho que o rádio foi inventado no Brasil. Ela aqui não falou no rádio, mas eu já li qualquer coisa e acho que até algum de vocês já me disseram que o rádio foi uma das invenções brasileiras. Portanto, também não tenho a certeza. Este vídeo é 2018, mas nesta altura já se sabia, né? O rádio já existe há uns anos. Mas lá está, não sei se ela sabia que o rádio é inventado no Brasil. Provavelmente deve saber, deve ter deixado por outra parte. Ou se calhar não é, ou se calhar até sou eu que estou errado, mas eu acho que não. Acho que o rádio, os primeiros rádios foram inventados no Brasil por um brasileiro. Mas o que é que eu tenho a dizer sobre o resto do vídeo? Pá, o canal Tech é um canal também muito top. É um canal enorme e faz vídeos incríveis. Está aqui um vídeo muito bem organizado, um vídeo que dá para perceber muito bem quais foram as invenções brasileiras feitas pelos brasileiros. E por acaso havia aqui invenções que eu não estava mesmo à espera que fossem os brasileiros a fazer, sinceramente. Eu pensava que tipo, tinha sido outras pessoas. Mas pronto, se ainda foram os brasileiros, melhor, que são nossos vizinhos, parentes distantes, somos parentes distantes. Mas é isso, malta. Este vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queiram ver o vídeo novo. Se deixar o vosso like, aproveita se for inscrito e inscreve. Este pessoal foi. Obrigado.